Olá! Vamos para o nosso quarto vídeo da série sobre a Nova Aliança. E esse também será o último vídeo dessa série. Porém, nós vamos continuar estudando e este assunto ainda será abordado dentro dos livros que nós vamos estudar. Os livros de Gálatas, de Hebreus, todos esses livros falam muito sobre a Nova Aliança. Então, não vamos parar por aqui. Porém, deste entendimento do que é a nova aliança, esse então será o vídeo que nós vamos aí fechar sobre esse assunto. E hoje vamos falar que a lei de Deus, ela era apenas uma sombra do que haveria de vir. E esta sombra, então, né, quando você está ali parada e você vê uma sombra se aproximando de você ali no chão. Talvez você não saiba quem que é, né? Mas você está vendo a sombra de uma pessoa. Você só vai saber quem que é essa pessoa a partir do momento que então você está de frente com ela e você consegue enxergar essa pessoa. Então, a lei de Deus era apenas uma sombra do que haveria de vir, que era o quê? Cristo Jesus, para cumprir a lei, para morrer como sacrifício vivo ali, para então nos dar a liberdade em Cristo e viver e termos a oportunidade de ter acesso ao Pai e a oportunidade de aceitar Ele como nosso Salvador e assim vivermos eternamente ao lado do nosso Pai, do nosso Cristo, do nosso Salvador, certo? E o primeiro versículo que vamos ler está em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, e diz assim, ó: Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Está muito claro, só a gente ler o versículo, em espírito de oração, a gente consegue compreender o versículo. Então, a lei era uma sombra de bens vindouros, não a imagem real, né? Então, a lei ela era só um norte, só um caminho para entender o que lá no final aconteceria. E ela nunca conseguiu aperfeiçoar ninguém. Ninguém conseguiu fazer o que é certo porque obedecia a lei. Nós vemos na história, o povo sempre caía, sempre desobedecia. Não que isso não aconteça agora, mas eu vou entrar em mais detalhes sobre esse assunto ali um pouquinho mais para frente com outros versículos. Então, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios. Então, o povo fazia sacrifício diário, né? E ainda assim, esses sacrifícios não eram suficiente para aperfeiçoar uma pessoa. Então, a lei era uma sombra do que viria a acontecer, né? Cessar o sacrifício, Jesus cumprir a lei, né? E agora a gente ser então justificado pela fé. Muito lindo, né? A gente vai estudando a Bíblia e é maravilhoso o quanto nossos olhos vão se abrindo, o quanto a gente vai conseguindo compreender cada ato de Jesus. A gente vai conseguindo compreender tudo aquilo que Jesus, que Deus deseja para nós, né? Então, aqui continuando, a gente vai ler também mais um versículo que está lá em Colossenses 2:17. E diz assim, ó: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, todos aqueles rituais, todas aquelas festas que Deus orientou o povo, né, a fazer, tudo aquilo seria apenas uma sombra que em algum momento cessaria, porque Cristo viria a cumprir tudo isso em nosso lugar de forma perfeita.
Eu repito várias vezes isso para que quanto mais a gente repita, mais fique certo na nossa mente que Jesus ele é perfeito e ele cumpriu no nosso lugar. A gente jamais vai conseguir cumprir a lei do Senhor de forma perfeita para Deus. Então, esses versículos que nós lemos, nós vemos que a lei, os rituais, os sacrifícios eram sombras do que viria de vir, que no caso seria Cristo. Então, Cristo veio e cumpriu. E sombra, a gente não consegue se relacionar com uma sombra. Se eu estou aqui e meu marido está mais para trás de mim, refletindo a sombra dele aqui ao meu lado, eu consigo me relacionar com a sombra? Não, não consigo me relacionar com a sombra dele. Mas a partir do momento que ele chega do meu lado, aí sim eu vou conseguir abraçá-lo, conversar com ele, olhar para ele. Então, Cristo, ele veio para permitir esse relacionamento diretamente com o Pai, né? Então, Cristo veio, cumpriu tudo o que ele precisava cumprir, nos deixou o Espírito Santo e agora nós somos movidos pelo Espírito Santo. Nós não estamos debaixo de cumprir uma lei para ser aceita por Deus. Estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a lei. E novamente, não é porque eu aceitei a Cristo, estou debaixo da graça, que eu vou desobedecer. Jamais, porque o Espírito Santo habita em mim. E é Ele que me vai conduzir a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. O Espírito Santo, ele vem e ele nos faz entender sobre a verdade, sobre o juízo, sobre a justiça. E eu vou ler esse versículo para você. Vamos lá, está em João 16. Vamos começar a ler o versículo 8. E diz assim: quando ele vier, Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, Jesus falando, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, hoje não é mais a lei, as tábuas da lei, os 10 mandamentos ou aqueles 613 mandamentos que nos faz saber o que é pecado. Não é aquilo que nos guia mais, mas é o Espírito Santo habitando em mim que me convencerá do pecado, que vai mostrar o pecado, porque se eu peco eu vou sentir incomodada. Eu vou reconhecer que eu pequei porque o Espírito Santo habita em mim. Ele vai, então, me direcionar à verdade, que é o próprio Cristo. E aí, sim, eu vou ser justificada por entender que Cristo é meu Salvador. E Ele, sim, pode perdoar os meus pecados. Então, o pecado está aí. A lei nos mostra o pecado? Sim, a lei nos mostra o pecado. Só que hoje, se tem um versículo onde fala que o nosso amor se esfriaria, certo? Se eu não tenho o Espírito Santo, o meu amor vai se esfriar. E aí, para mim fazer aquele pecado, eu não vou sentir tanto peso assim. Mas se o Espírito Santo habita em mim e eu acabo fazendo algo errado, eu vou sentir um peso enorme, vou reconhecer que aquilo não é bom, que aquilo não agrada o coração de Deus. Então, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos convence do que é errado e nos faz voltar, então, para cumprir, para fazer aquilo que Ele deseja. Eu quero ler um versículo agora para vocês, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 17. E diz assim, ó.
Jesus falando: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Olha só para você ver. Algumas pessoas pegam esse versículo e falam assim, mas Jesus cumpriu a lei, então nós devemos cumprir a lei. Vamos lá, entender o contexto histórico. Jesus, ele era judeu, certo? E todo judeu deveria cumprir a lei. Ok, Jesus ele veio debaixo da lei. Jesus ainda estava debaixo da lei, porque ele veio para cumprir a lei em nosso lugar. Então, a gente tem que compreender todo o contexto da história, todo o contexto ali do capítulo. Então, quando Jesus fala que ele não veio para revogar, mas para cumprir, uma porque ele era judeu e uma porque ele iria sim cumprir de forma perfeita aquilo que nós não conseguimos fazer, certo? E até que tudo se cumpra, o que precisava se cumprir? A morte dele na cruz. E é maravilhoso você entender isso, por quê? Porque isso realmente tira um peso das nossas costas. Porque a gente nunca consegue cumprir perfeitamente. E aqui, então, eu tenho uma Bíblia aqui, onde ela tem comentários, e eu vou ler para você o comentário de Mateus 5:17. Eu vou ler aqui para vocês, que fala assim, ó. Então, no versículo 17, fala que Jesus veio para cumprir. E aqui especifica assim, ó, Jesus cumpre todo o Antigo Testamento pelo fato de que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Aí depois aqui fala assim, ó, nos muitos acontecimentos da história de Israel, prefiguram a vida de Jesus como verdadeiro Filho de Deus. As leis que somente Jesus obedeceu perfeitamente, que estabelece um modelo de comportamento que a vida de Jesus mostrou. O Evangelho do Reino de Jesus não substitui o Antigo Testamento, mas antes o cumpre. À medida que a vida e o ministério de Jesus, juntamente com a sua interpretação, completam e esclarece a intenção de Deus e o significado de todo o Antigo Testamento. Então, nós não vamos invalidar o Antigo Testamento, mas nós vamos entender que o Antigo Testamento é toda uma sombra do que viria. No Antigo Testamento, nós temos as promessas, temos versículos que falam sobre a vinda do Messias, sobre que Jesus nasceria de uma virgem. Então, nós temos ali todo um parâmetro do que aconteceria. Então, o povo era guiado pela história do Antigo Testamento, que muitos daquilo que aconteceu, das leis e dos sacrifícios, se cumpriram em Cristo Jesus. Então, quando a gente começa a estudar realmente a Bíblia, sem o véu de Moisés em nossos olhos, a gente leu esse versículo no vídeo passado, tirando aquele véu e olhando que Jesus ele foi o ser perfeito para cumprir, e ele morreu no meu lugar, porque eu jamais conseguiria cumprir as leis do Senhor. Ele morreu como um cordeiro perfeito para me dar a oportunidade de aceitá-lo como Salvador, de receber o Espírito Santo e o Espírito Santo me guiar para a verdade, o Espírito Santo me guiar para aquilo que agrada o coração de Deus, para eu ser nutrida pelo amor do Pai e assim distribuir esse amor ao meu próximo. Então, tudo isso, quando a gente começa a compreender, isso renova a nossa fé, isso renova a nossa comunhão com Cristo. Nós temos desejo muito maior em conhecer mais esse Salvador. Agora, se eu fico presa na lei, aquilo me basta. E Cristo, quando eu entendo que Cristo fez
muito mais por mim do que só o que eu conhecia até então, o meu desejo de me aproximar a Jesus Cristo é muito maior, é muito mais genuíno. Então, neste vídeo eu quis trazer para que você possa ler mais a palavra do Senhor, meditar mais no seu texto e no seu contexto, sem pegar textos soltos, sem compreender o porquê que foi falado aquilo. Porque a gente pode pegar qualquer texto e querer usar aquilo para benefício próprio. Mas quando a gente entende todo um contexto, fica tão mais fácil, mais claro para a gente. Então, é maravilhoso estudar a palavra de Deus, porém tem que estudar desta forma, entendendo realmente o que o versículo quer dizer. E não pegar um versículo para atingir algum irmão, ou para, como eu disse, para benefício próprio, mas realmente entender o que aquilo vai transformar na sua vida, o que aquele novo conhecimento pode fazer na sua vida. E o meu desejo é que a gente aqui possa juntos continuar estudando. E os próximos vídeos a gente vai entrar a fundo no livro de Gálatas, que foi o primeiro livro que eu li, e é um livro que me trouxe muita clareza. E os próximos vídeos, então, a gente vai se aprofundar no que o livro quer dizer, qual é o contexto do livro, para quem Paulo escreveu o livro, e quais foram as orientações para o povo da época e o que a gente consegue extrair hoje para nós, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, espero que esses vídeos tenham trazido mais clareza e que o meu maior desejo é que esses vídeos também possam te aproximar mais do nosso Salvador. Fica com Deus, um grande abraço.